Você já sentiu que sua vida poderia mudar completamente em uma única noite? Foi exatamente isso que aconteceu com Isabela quando um homem inacreditavelmente poderoso entrou na lanchonete onde ela trabalhava. O que ela não sabia era que aquele encontro mudaria tudo para sempre. A noite já avançava para além da meia-noite, e Isabela suspirou, apoiando-se brevemente no balcão de aço inoxidável da pequena lanchonete. Seus pés doíam depois de um longo turno, e o cheiro de óleo e café impregnava seu uniforme. Ela pegou o pano para limpar uma mesa vazia, mas o som do sino da porta a fez parar. Ao levantar os olhos, deparou-se com um homem que parecia deslocado naquele ambiente simples. Ele não era um cliente comum. Era alto, de ombros largos, com um terno preto perfeitamente ajustado ao corpo. Os cabelos escuros estavam penteados para trás, sem esforço, e a barba bem aparada acentuava o maxilar forte. O perfume que o envolvia era amadeirado e sofisticado, e Isabela o sentiu mesmo antes de ele chegar ao balcão. Mas nada se comparava aos olhos. Um azul frio, cortante, que parecia ver através dela. Ele caminhou até o balcão e puxou um dos bancos altos, sentando-se com a elegância de quem está acostumado a ser servido. "Ainda estão servindo café?" perguntou, a voz baixa e rouca. Por um instante, Isabela se esqueceu do que precisava responder. Engoliu seco e forçou um sorriso profissional. "Sim, claro. Temos expresso, coado, cappuccino, latte. Apenas um café preto." Ele cortou, direto. Ela assentiu e se virou rapidamente, tentando ignorar o fato de que aquele homem parecia pertencer a um mundo completamente diferente do seu. Enquanto preparava o café, percebeu que ele tamborilava os dedos longos no balcão de madeira. Não era impaciência, mas sim o hábito de alguém que sempre estava pensando em algo importante. Ela serviu a xícara e deslizou até ele. "Aqui está." Quando ele pegou a xícara, seus dedos roçaram nos dela. Quente. Firme. Um arrepio subiu pela espinha de Isabela, e ela puxou a mão depressa, o coração errando uma batida. Ele notou. "Você trabalha aqui há muito tempo?" perguntou, levando a xícara aos lábios sem desviar o olhar. Ela umedeceu os lábios antes de responder. "Há 2 anos." Ele franziu levemente o senho. "Gosta do que faz?" Ela soltou uma risada nasal. "É honesto." A resposta pareceu intrigá-lo. Ele girou a xícara entre os dedos, pensativo. "Isabela." Ela piscou. Ele tinha lido seu nome no pequeno crachá preso ao avental. "Sim." Ele inclinou a cabeça levemente, como se estivesse analisando algo nela. "Preciso de uma assistente pessoal. O trabalho paga bem e não envolve servir café. Está interessada?" Silêncio. O mundo pareceu girar por um momento, e Isabela piscou, achando que tinha ouvido errado. "O quê?" "Uma oferta de emprego." Ele colocou a xícara no balcão e entrelaçou os dedos, a expressão séria. "Você tem algo especial, Isabela. Acho que pode ser útil para mim." Ela riu, cruzando os braços. "Isso é algum tipo de piada? Eu não brinco com negócios." O olhar dele era afiado como lâmina, e Isabela sentiu o estômago revirar. Ela precisava do dinheiro. Precisava desesperadamente. Mas, aceitar uma proposta assim, vinda de um estranho? Ele percebeu a hesitação dela. "Tome seu tempo para pensar." Ele pegou a carteira de couro e tirou algumas notas, colocando-as no balcão. Ela regalou os olhos. Era muito mais do que o preço do café. Muito mais. "Eu não posso aceitar isso", disse, empurrando o dinheiro de volta. Ele não moveu um músculo. "Pode." Ela ficou olhando para ele, confusa. "Por quê?" Ele se levantou, ajeitou o paletó e lançou um último olhar para ela. "Porque eu quero que você se lembre de mim." E então, sem mais explicações, ele saiu, deixando Isabela com a mente girando e um misto de confusão e curiosidade. Quem diabos era aquele homem? Algumas oportunidades aparecem nas piores horas. Mas o destino tem um jeito cruel de nos fazer tomar decisões que nunca imaginamos. Asterisco, asterisco, asterisco. O problema começou na manhã seguinte. Isabela chegou para o turno cedo, ainda sentindo o peso da noite anterior. Ela não conseguia tirar da cabeça o estranho que havia lhe oferecido um emprego. Quem ele achava que era?
E por que achava que ela aceitaria uma proposta tão absurda? Mas todos esses pensamentos foram interrompidos quando o dono da lanchonete, seu Geraldo, se aproximou com um semblante carregado. Isabela, preciso falar com você. Ela franziu o senho. O que foi? Ele respirou fundo e coçou a nuca, claramente desconfortável. Vamos precisar cortar alguns funcionários. O movimento caiu e, bem, você sabe como as coisas estão difíceis. O coração dela afundou. O senhor está me demitindo? Ele suspirou. Eu não queria, menina. Mas, você é jovem, esperta. Vai conseguir algo rápido, tenho certeza. Ela não soube o que responder. Uma mistura de desespero e frustração subiu por sua garganta, mas ela apenas assentiu, sentindo os olhos arderem. Era isso. Desempregada. Asterisco, asterisco, asterisco. A proposta do homem misterioso surgiu em sua mente como um soco. Ele dissera que ela podia pensar. Mas e se já tivesse mudado de ideia? Ela pegou o cartão que ele deixará no balcão e leu o nome impresso em letras douradas. Alexandre Vasconcelos, CEO, Vasconcelos Enterprise. O nome não lhe dizia nada, mas soava importante. Engolindo o orgulho, ela pegou um ônibus rumo ao endereço no cartão. Quando chegou ao prédio, sentiu-se deslocada. O lugar era puro luxo. Paredes de vidro refletiam o céu, e a recepção brilhava com mármore e lustres de cristal. Ela ajeitou o casaco e caminhou hesitante até a recepcionista. Eu preciso falar com o Sr. Alexandre Vasconcelos. A mulher ergueu uma sobrancelha, olhando-a de cima a baixo. Você tem hora marcada? Ele me convidou para conversar sobre um trabalho. A recepcionista suspirou, como se estivesse acostumada com mulheres aparecendo ali por causa do CEO. Suba ao 15º andar. O escritório dele é a última porta. Isabela agradeceu e entrou no elevador, seu coração batendo rápido. Quando as portas se abriram, ela saiu pelo longo corredor acarpetado e seguiu até a última sala. Mas antes de bater, ouviu um som vindo do lado de dentro. Risos. Murmúrios baixos. A porta estava entreaberta, e o que viu fez seu estômago revirar. Alexandre estava encostado em sua mesa, o paletó jogado de lado, a gravata levemente afrouxada. Uma mulher loira, vestindo um vestido justo e caríssimo, estava colada nele, as mãos deslizando por seus ombros. Alex, querido, você é sempre tão difícil de convencer. A voz dela era doce e arrastada. Ele sorriu de canto, os dedos brincando com a alça do vestido dela. Você sabe que eu gosto de desafios. A loira riu e se inclinou, murmurando algo no ouvido dele. Isabela sentiu o corpo inteiro travar. Que tipo de lugar era aquele? Ela tinha vindo pedir um emprego para um homem que claramente não levava nada a sério. Ela estava prestes a ir embora quando a porta se abriu mais, rangendo levemente. Alexandre ergueu o olhar e a viu. Seu sorriso sumiu. A loira se virou, curiosa, e olhou para Isabela dos pés à cabeça, como se estivesse diante de uma criatura insignificante. Quem é essa? Perguntou, entediada. Isabela apertou os punhos, sentindo-se uma idiota por estar ali. Eu já estava indo embora. Ela se virou para sair, mas a voz firme dele a deteve. Fique. Ela congelou. A mulher loira franziu o senho. Alex. Ele se afastou da mesa e ajeitou a gravata, a expressão voltando ao gelo de sempre. Nós já terminamos nossa conversa. Clara, pode ir. A mulher bufou, claramente irritada, mas pegou a bolsa e saiu, lançando um último olhar maldoso para Isabela. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Você queria falar comigo? A voz de Alexandre estava baixa, controlada. Isabela cruzou os braços. Não tenho certeza se ainda quero esse emprego. Ele soltou um meio sorriso, divertido. Mudou de ideia. Eu não sabia que você... Ela gesticulou, tentando encontrar palavras. Que você era assim. Assim como? Frio. Mulherengo. Ele riu, um som baixo e rouco. Você me julgou tão rápido assim? Ela ergueu o queixo. Eu sou uma mulher de princípios. Ele se aproximou devagar, e ela sentiu aquele perfume amadeirado de novo, envolvente e perigoso. E acha que trabalhar comigo vai comprometer isso? Ela segurou a respiração. Ele não quebrou o contato visual,
e o silêncio entre eles parecia eletrizado. Você precisa do emprego, não precisa? Ela fechou os olhos por um instante. Sim, precisava. Quando os abriu, encontrou aqueles olhos azuis intensos esperando por sua resposta. Sim. Ele sorriu de lado. Então, bem-vinda ao inferno, Isabela. Trabalhar para ele era um desafio, mas manter-se imune ao seu charme parecia uma missão impossível. O escritório estava em um ritmo frenético. Isabela tinha acabado de aceitar o trabalho e, antes que pudesse sequer respirar, foi levada por uma assistente apressada até um pequeno espaço de trabalho ao lado da sala de Alexandre. A mesa era organizada e minimalista, com um computador de última geração e uma pilha de documentos esperando por ela. Aqui está a sua estação de trabalho. Você vai ajudar na organização da agenda, revisar contratos e lidar com e-mails prioritários. O Sr. Vasconcelos gosta de eficiência, disse a assistente, sem perder tempo. Claro, eu entendo. Ela já trabalhou sob pressão antes, mas nunca em um ambiente tão sofisticado. Ao sentar-se, respirou fundo e começou a ler os e-mails pendentes. Seu olhar correu pelos nomes das empresas envolvidas. Algumas eram multinacionais. O nível de responsabilidade era muito maior do que esperava. Mas isso não a assustava. Ela era organizada, meticulosa e, acima de tudo, determinada. Perto do meio-dia, estava concentrada na tela quando uma voz feminina melosa tirou dos pensamentos. Você é a nova funcionária. Isabela ergueu os olhos e viu a mulher loira da sala de Alexandre, a mesma que estivera em um momento íntimo com ele mais cedo. Ela estava ali, segurando um copo de café, com um sorriso carregado de superioridade. Sim. Que interessante. A mulher brincou com uma mecha de cabelo. É raro ele contratar alguém sem experiência nesse meio. Isabela sentiu a intenção naquelas palavras. Acho que ele viu algo em mim que valia a pena. A loira sorriu de canto. Ah, querida, eu sei exatamente o que ele viu. Isabela franziu o senho, mas antes que pudesse responder, a mulher deu meia volta e desapareceu pelo corredor. Ela soltou o ar, sentindo um incômodo no peito. O que aquilo significava? Mais tarde, uma notificação surgiu na tela do computador. Reunião emergencial na sala do CEO. Compareça. Ela sentiu um frio na barriga. Era agora. Arrumou a postura e seguiu pelo corredor, batendo na porta antes de entrar. Alexandre estava sentado atrás da enorme mesa de madeira escura, lendo um documento. Seu olhar levantou para ela, intenso e avaliador. Entre. Ela obedeceu, sentindo a grandiosidade daquele ambiente. A sala era impecável, o cheiro amadeirado do perfume dele misturado ao aroma sutil de couro e café. Quero testar suas habilidades, ele disse, empurrando um tablet em sua direção. Ela pegou o aparelho e viu um arquivo aberto, um contrato extenso e complicado. Preciso que revise e destaque qualquer erro ou cláusula duvidosa. Você tem 20 minutos. Isabela sentiu a pressão, mas não demonstrou. Ela deslizou o dedo pela tela e começou a ler. Os termos eram difíceis, mas ela sempre teve facilidade com detalhes. A cada linha, sublinhava pontos que pareciam excessivos ou mal explicados. Os minutos passaram, e quando terminou, ela entregou o tablet de volta. Alexandre pegou e analisou, em silêncio. O tempo parecia se arrastar. Então, ele ergueu o olhar. Impressionante. Ela arqueou uma sobrancelha, surpresa. Sério. Ele sorriu de lado. Você encontrou falhas que nem minha equipe percebeu. Um calor inesperado subiu pelo rosto dela. Eu sou detalhista. Vejo que sim. Por um momento, um silêncio carregado de tensão se instalou. Os olhos dele pareciam estudá-la, como se tentasse decifrá-la. Então, ele quebrou o contato visual e voltou ao tom frio de sempre. Continue assim e pode ter um futuro aqui. Agora pode voltar ao trabalho. Ela sentiu, mas ao sair da sala, sentiu que algo tinha mudado. Não apenas sua posição na empresa, mas algo entre eles. O dia já se encaminhava para o fim quando Isabela percebeu o quanto havia sido produtiva. Sua organização era impecável, e a pilha de documentos que antes pareciam um caos agora estavam separados e categorizados. Ela gostava de sentir que fazia um bom trabalho, e se surpreendia com o fato de se adaptar rápido.
Mas a tranquilidade durou pouco. Então é verdade. A voz feminina e carregada de deboche fez Isabela levantar a cabeça. Uma mulher alta, loira, de vestido justo e perfume marcante estava parada diante dela. Isabela reconheceu a cliente que estivera com Alexandre naquela manhã. Seu olhar afiado analisava Isabela dos pés à cabeça, como se estivesse tentando entender o que ele havia visto nela. Desculpe. Isabela perguntou educadamente, tentando manter o profissionalismo. O fato de que ele contratou você. A mulher cruzou os braços, sorrindo de forma envenenada. Você não faz o tipo dele, mas Alexandre sempre gostou de um bom desafio. Antes que Isabela pudesse responder, Alexandre apareceu. Ele andava com aquela presença magnética que fazia qualquer ambiente girar ao seu redor. Seu olhar passou direto por Isabela, mas sua expressão endureceu ao ver a cliente ali. Já terminou o que veio fazer, Bianca? Sua voz era firme, sem qualquer resquício do flerte que demonstrava mais cedo. A mulher riu e passou os dedos pelo ombro do terno dele. Ciumento. Não precisa se preocupar, querido. Sua nova assistente ainda não me impressionou. Ela lançou um último olhar a Isabela e saiu, deixando no ar seu perfume forte e venenoso. Isabela sentiu a mandíbula travar. Ela não sabia o que a irritava mais, a forma como aquela mulher falava dela, como se fosse um objeto, ou o fato de Alexandre simplesmente não ter dito nada. Ele cruzou os braços, analisando-a com aquele olhar que parecia ler cada pensamento que passava por sua mente. Não vai dizer nada? Ela perguntou, cruzando os braços também, desafiando. Sobre o quê? Ele deu de ombros. Se você ficou ofendida, devia aprender a ignorar esse tipo de gente. A falta de reação dele a fez arder de raiva. Você realmente não se importa? Ele riu de canto, inclinando a cabeça. E por que eu deveria? Ela piscou, surpresa pela frieza dele. Porque ela estava claramente zombando de mim. E você se importou, o que significa que ela conseguiu o que queria. Ele colocou as mãos nos bolsos. Mas se prefere que eu jogue no seu jogo? Sua voz abaixou, ficando perigosamente sedutora. Quer que eu mande um aviso a ela? Algo como não mexa com a minha assistente, ela é minha protegida? O tom de provocação fez o rosto de Isabela esquentar. Eu não sou sua protegida. Ela rebateu. Ótimo. Então pare de reagir como se precisasse da minha defesa. Ela sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele era impossível. Antes que pudesse retrucar, uma colega de trabalho se aproximou com um envelope nas mãos. Senhor Vasconcelos, o senhor pediu que entregássemos a lista de candidatos para o cargo de secretária executiva. Isabela sentiu um frio na barriga. Secretária executiva? Candidatos? Ela perguntou antes de conseguir se conter. Alexandre pegou o envelope e o balançou no ar. Ah, sim. Eu precisava de alguém competente para organizar minha agenda e lidar com certos tipos de situação, como clientes inconvenientes. Isabela franziu a testa. Eu sou assistente. Eu poderia fazer isso. Ele abriu um sorriso torto. Poderia. Mas já ficou claro que você se incomoda demais com os jogos desse mundo. Isso não serve para mim. Era uma provocação. Ele estava testando-a, vendo se ela cederia ou se desistiria. Isabela ergueu o queixo, encarando nos olhos. Dê-me uma semana. Eu provo que sou capaz. Alexandre ergueu uma sobrancelha, como se realmente não esperasse que ela fosse reagir assim. Depois de alguns segundos de silêncio, ele sorriu. Uma semana. Mas aviso desde já, Isabela. Eu gosto de ver até onde as pessoas aguentam antes de quebrarem. Ela engoliu seco, mas não desviou o olhar. Então acho que você vai se decepcionar. Ela se virou e voltou para sua mesa, sentindo a adrenalina pulsar. Atrás dela, Alexandre a observava com um sorriso enigmático.